Olá, o mundo hoje acordou e ficou em estado de suspense com uma intervenção militar por parte dos Estados Unidos da América na Venezuela. Chegam hoje ao espaço público informações sobre essa intervenção dos Estados Unidos em território da Venezuela. Parece que o principal objetivo era o de deter o presidente da Venezuela em exercício. Independentemente e da confirmação plena dos factos que qualquer jornalismo responsável deve exigir, o significado político deste momento ultrapassa largamente o próprio episódio, ou seja, o episódio em si. Falamos de um chefe de Estado que perdeu recentemente eleições democráticas, mas que se manteve no poder por via de mecanismos autocráticos, típicos de regimes totalitários. É importante que se diga com clareza: o totalitarismo não tem ideologia fixa. Ele veste-se de esquerda ou de direita, de religião ou de laicidade, conforme a conveniência. Infelizmente, o padrão repete-se ao longo da história, com capturas das instituições do Estado, neutralização dos órgãos de soberania, nomeadamente da justiça e da imprensa, da repressão da dissidência, criando mecanismos de controle a nível administrativos e de força interna, o controle da economia e da propriedade e o uso de recursos naturais e circuitos ilícitos para sustentar esses regimes. Neste caso, o regime em vigor na Venezuela. Assim como o enriquecimento de elites desligadas do povo. Isto acontece em todo o mundo. E a história recente oferece exemplos claros. O petróleo venezuelano transformado em instrumento de poder. E a fome coexistindo com a propaganda, a imigração em massa, como último ato de liberdade. Mas esta realidade não pode nem deve ser analisada isoladamente. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, vem aí a Guerra Fria, o mundo acreditou que tinha aprendido a lição. Criaram-se então organizações internacionais, tratados de segurança coletiva, um direito internacional que prometia conter a barbárie e garantir a soberania dos Estados, mesmo em tempo de Guerra Fria. Durante décadas, este sistema, de algum modo, funcionou, não funcionando. Porque funcionava de um modo completamente imperfeito, com as grandes potências a impor regimes ou não. Porque este equilíbrio de poder era o garante de piores consequências globais. Hoje, esse equilíbrio desapareceu por completo. Nos últimos 25, 30 anos, assistimos à erosão progressiva das regras comuns. Intervenções militares sem consenso real, com mentiras propagadas, sanções que punem populações inteiras, guerras preventivas baseadas em narrativas frágeis e inverdadeiras. Antes fabricavam-se mentiras. Hoje basta apenas reinterpretar a lei.
A força já não se esconde atrás de qualquer forma de moral. Como no passado também não se escondia. A moral passou a ser moldada pela força, de um modo crescente e hoje vincado e real por parte dos Estados mais fortes, com o aparelho bélico. Este momento histórico revela algo muito mais grave. Revela que a ordem internacional atual perdeu qualquer tipo de legitimidade moral. E quando uma ordem perde legitimidade, ela não cai de forma suave. Ela desmorona-se. Vivemos uma fase no mundo de desagregação estrutural, profunda desconfiança entre Estados, polarização interna nas sociedades e o completo descrédito das instituições. E isto tornou a banalização da violência política. Não é exagero dizer que caminhamos para algo verdadeiramente cataclísmico, não de uma forma estritamente militar, mas civilizacional. Há mais de um século foram anunciados os princípios universais para uma nova organização da humanidade. A fé Bahá'í expressa isso. Não como dogma, mas como necessidade histórica. Princípios simples, mas exigentes. A humanidade como uma só família. A justiça como o fundamento do poder. A soberania dos povos protegida por segurança coletiva real. A cooperação internacional acima de qualquer lógica de dominação. A dignidade humana como limite absoluto da ação política. A ética como complemento indispensável da ciência e da técnica. Infelizmente, estes princípios nunca foram plenamente aplicados. Foram adiados, fragmentados, instrumentalizados. Hoje pagamos o preço desse adiamento. Vou-vos dar um exemplo concreto. Quando um Estado forte intervém porque o sistema multilateral falhou, quando um povo foge em massa porque o seu próprio Estado o oprime, quando tratados existem apenas no papel, meus amigos, fica claro que o problema não é apenas político, é um problema moral e estrutural. É fundamental que cada um de nós pense nisso. Mas não podemos resignar-nos só ao estado dos acontecimentos e precisamos de escolher qual a ação para desenvolver e potenciar a esperança e a solidariedade. E é aqui que eu quero terminar este singelo vídeo, não com medo, mas com uma esperança lúcida. Aos lusodescendentes venezuelanos que carregam no corpo e na memória a dor do exílio, deixo uma palavra de profunda solidariedade. Aos portugueses espalhados pela diáspora, na América, em África, na Europa. Todos eles que sabem o que é partir para sobreviver, deixo um abraço fraterno. Portugal conhece bem o preço da história.
conhece a fragilidade dos pequenos Estados, conhece o valor da diplomacia, da prudência e da solidariedade. Então, é também um apelo aos líderes e aos governantes portugueses que continuem e saibam e perpetuem este espírito português na política externa e que ele possa continuar a ser firme na defesa da nossa soberania, prudente no uso da palavra e da força, solidário com os povos, comprometido profundamente com a paz e o direito internacional verdadeiro. Que saibam e possam continuar a proteger a integridade territorial e a nossa segurança interna, mas também a nossa segurança externa e a dignidade de todos os portugueses, onde quer que se encontrem, onde quer que estejam. Num mundo que se fragmenta, a lucidez, a humanidade e a consciência coletiva podem ainda ser a base de uma nova ordem. Não por ingenuidade, mas porque já não temos outra escolha. Queridos amigos, espero que este vídeo possa contribuir para um pensar sobre a realidade. Termino com uma palavra de amizade e um abraço. Até ao próximo vídeo.